Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Comece Agora, o videocast do portal Viva a Longevidade da Bradesco Seguros. Eu sou o Danilo Teodoro e no episódio de hoje nós vamos falar sobre longevidade de uma maneira muito especial. Como podemos aprender a viver com alegria, sabedoria e propósito? E para essa conversa super inspiradora, eu tenho a honra de receber Beth Goulart, uma atriz consagrada, uma mulher que, com sua trajetória e filosofia de vida, ela nos ensina a valorizar o tempo e a longevidade. Ô Beth, você sempre fala que o tempo é o nosso melhor mestre, então eu queria que você já respondesse essa pergunta. O que o tempo te ensinou sobre a vida e sobre si mesma ao longo dos anos? Obrigada pelo convite, Danilo. Adorei estar aqui com você. Aliás, que belo título esse videocast. Comece agora, porque agora é o tempo mais importante, mais precioso da nossa vida. É no agora que as transformações acontecem. Então, eu estou muito feliz de poder falar sobre esse tema, sobre longevidade, que é tão importante, cada vez mais importante para todos nós, compreendermos, sim, esse segmento natural da vida, que nos torna pessoas bem, felizes, a maior parte do tempo da nossa vida. Aproveitar cada momento como um momento precioso, principalmente no aqui e agora. É verdade, ainda mais você, Beth, que teve o privilégio, de crescer numa família de artistas, então você teve aí uma forte ligação com a arte desde cedo. Como que essa conexão influenciou a forma como você enxerga hoje o envelhecimento? Bem, eu venho de uma família de artistas, então todo artista é um grande observador da humanidade. Compreender os ciclos naturais da vida como um processo natural é muito importante para você compreender e valorizar cada fase da sua vida como uma fase especial e linda. Nós temos a beleza presente em cada um desses movimentos da vida. E compreender que essa fase que estamos agora, de um amadurecimento maior, que nos dá essa autonomia de quem somos, porque no processo da vida existe um processo de autoconhecimento. Você se conhecer melhor, saber da sua potencialidade, explorar a sua liberdade que vem através dessa autonomia de autoconhecimento é fundamental. Então, ter nascido numa família de artistas me ajudou a compreender melhor esse movimento natural da vida, a compreender que nós não somos pessoas iguais, somos diferentes, e essa diferença nos fortalece, nos faz aprender uns com os outros nesse processo lindo de troca, de aprendizado. Então, cada geração pode auxiliar a geração seguinte e faz com que a gente compreenda que somos uma teia interligada de energias e de experiências de vida. E isso nos enriquece, isso nos torna pessoas melhores. Por isso a arte é tão importante, porque a arte nos lembra da nossa humanidade. Nos faz entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e aquilo que está ligado à emoção e ao sentimento é o que faz reter a memória de uma forma diferenciada. Então tudo aquilo que a gente viveu, que está ligado a um processo emocional, ela fica mais presente na nossa memória. Então, quando a gente tem um pouco mais de tempo de vida, de acúmulo dessas memórias, nós conseguimos definir melhor qual é a memória que nos alimenta positivamente. Temos as boas e as ruins. As boas nos ajudam a passar pelos difíceis. Então temos que ter cada vez maior, um número maior de memórias positivas para nos alimentar quando as dificuldades aparecerem na vida. E isso aparece em qualquer fase da vida, viu? É verdade, é importante saber lidar com isso, né, Beth? E com certeza os seus pais, eles deixaram para você esse legado de sabedoria, de resiliência, não é? Como que essas lições elas se manifestam no seu dia a dia, especialmente quando a gente fala sobre envelhecer com leveza, hein? Bem, eles me ensinaram coisas fundamentais. Talvez eles tenham me ensinado a perceber e a compreender esse sentimento mais potente do ser humano, que é o amor. Você compreender o amor em todos os momentos da sua vida, em todas as manifestações, é fundamental para você conseguir ter uma leveza, uma aceitação, uma paciência, uma compreensão melhor da vida. Então, o amor foi o sentimento mais importante que eu recebi de meus pais. Agora, eu aprendi uma série de outros sentimentos. Minha mãe me ensinou muito sobre a alegria, por exemplo. A alegria é um sentimento que te conecta com a vida. E a alegria não é só você estar sorrindo o tempo todo. A alegria é você ter abertura para todos os outros sentimentos da sua vida. Com meu pai, eu aprendi que é muito bom, faz muito bem fazer o bem.
Meu pai era um homem muito digno, nos ensinou a dignidade do trabalho, nos ensinou a importância das nossas relações afetivas, dos nossos amigos e da nossa comunicação. Como é importante conseguirmos nos comunicarmos com os outros. A comunicação é que nos conecta como humanidade. Então temos que aprimorar cada vez mais nossa capacidade de comunicação. Muitos problemas nas famílias hoje em dia acontecem pela incomunicabilidade. Então é importante a gente olhar pela forma como nos comunicamos uns com os outros para que possamos nos tocar uns aos outros através do nosso melhor, né, da nossa essência de ser. Isso vem na forma como a gente se comunica. Então, são muitos aprendizados, mas todos eles se resumem nessa palavra. O amor é o sentimento mais potente e transformador do ser humano. Que bacana, Beth. Imagino também que um grande outro aprendizado que você teve foi a atuação perfeita, maravilhosa. Foi uma herança dos seus pais também, né? Sim, a arte esteve presente na minha vida desde que eu era muito pequenininha, então eu pude acompanhar processos criativos. Aliás, a criatividade é uma coisa que nos ajuda muito no processo da maturidade, porque a gente nunca para de sonhar e de criar e de imaginar. Isso nos torna ativos, nos torna pessoas que contribuem para uma vida melhor através da nossa criatividade. E isso eu aprendi desde muito cedo, acompanhando meus pais no teatro, na televisão, no cinema, vendo como é que eles se transformam em outras pessoas. É um exercício muito interessante você se colocar no lugar do outro. E isso fazemos através da nossa profissão. Mas mesmo que você não tenha a profissão de ator, faça como exercício, se coloque um pouquinho no lugar do outro. Você vai ter um novo olhar sobre a realidade que você está vivendo. Talvez você descubra coisas novas, você saia transformado por essa experiência. Então, a arte sempre nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores, a nos transformarmos por essa atitude simplesmente de se deslocar um pouquinho de si mesmo e olhar para o outro com mais generosidade. Com certeza, Beth. Você é uma mulher que sempre transmitiu serenidade, força. Agora eu quero te perguntar, qual que é o segredo para envelhecer bem, tanto no corpo quanto na alma, que eu acredito que seja a parte mais importante, né? Com certeza, nós somos vários corpos, né? Um corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então temos que cuidar de todos os nossos corpos com equilíbrio. Equilíbrio é saúde. Então você tem que cuidar da sua alimentação, cuidar dos exercícios físicos, dos exercícios mentais, porque a gente também tem que exercitar o cérebro. Não é só o corpo que precisa de exercício. Então leia bastante, faça sudoku, palavras cruzadas, coisas que de alguma forma te estimulem a imaginação. Escreva. Leia e escreva, é um exercício muito importante você exercitar a sua linguagem e assista coisas que te toquem, que te deixem sempre emocionadas, porque quando a gente exercita também a nossa emoção, a gente entra em contato com quem a gente é, né? Você sabe que as nossas emoções é como a nossa alma fala com a gente. Isso está no nosso coração. Aprender a ouvir no nosso coração é muito importante. Assim como é importante dormir bem também. O sono também é fundamental. Eu acho que essas são fundamentais, atitudes fundamentais que nos trazem saúde, equilíbrio, paz interior e capacidade de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Então a gente tem que escolher as coisas que nos fazem bem. Saber discernir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. Quando a gente vai ficando mais experiente, digamos assim, a gente vai aprendendo melhor a dizer não, vai aprendendo melhor a discernir o que a gente quer, o que a gente não quer. Não, isso não me faz bem, eu não quero, né? Então essa independência, essa segurança que a gente tem diante das nossas escolhas é fundamental e isso acontece com a maturidade. Quando a gente é muito jovem, a gente está muito envolvido com as expectativas das outras pessoas. E quando a gente vai adquirindo a maturidade, a única expectativa que a gente tem é a nossa própria expectativa. Então a gente tem que desenvolver um processo de amor próprio, de independência, de autonomia, de conhecimento de si próprio e não abrir mão de seus sonhos, de seus desejos, porque eles continuam aí firmes e fortes. Tem pessoas que só na segunda metade da vida é que vão realizar seus sonhos, vão fazer uma faculdade, vão aprender uma língua, vão aprender a dançar, vão aprender a pintar, e isso é maravilhoso, porque isso é vida. Quando a gente está assim conectado com o nosso desejo,
A gente tem que ouvir os nossos desejos, aquele impulso interior que te faz fazer uma determinada coisa. Isso é fundamental para você ter esse equilíbrio e ter essa alegria de viver. É fundamental ter a alegria de viver, ter razão de existir. Né? Aquela razão que faz com que você use toda a sua potencialidade em prol das outras pessoas. Perfeito, Beth. Você acredita que a longevidade está diretamente ligada com o propósito? E como a gente consegue encontrar esse propósito de vida e como ele pode nos ajudar a viver mais, com mais qualidade, com mais plenitude, mesmo com o passar dos anos? Existe um termo oriental maravilhoso chamado Ikigai, que explica muito bem a razão de existir. Todos nós nascemos com potencialidades, né? Aquilo que você nasce sabendo fazer. E aí você se aprimora, descobre que aquilo é maravilhoso, você ama fazer, né? Aí você descobre que aquilo pode se tornar uma profissão, você pode ganhar dinheiro com aquilo, né? Então, primeiro foi um amor, uma profissão, e aí de repente você tem que descobrir o que o mundo precisa que você faça. Essa é a sua missão. Quando você descobre a sua missão, você descobre o seu propósito de vida. E isso pode estar nas coisas mais simples. Por exemplo, às vezes tem mulheres que fazem bordados, né? Bordam muito bem, fazem crochê e tal. De repente, assim, eu faço isso em casa para passar o tempo. Mas e se eu resolver fazer casaquinhos para ajudar num orfanato? Eu vou usar esse potencial que eu tenho nas minhas mãos. Depende de mim fazer isso, mas eu vou ajudar um orfanato fazendo roupinhas para eles. Então, esse desejo, esse saber fazer, esse dom pessoal que eu tenho, eu coloco a serviço do outro, a serviço de alguém que precisa daquilo que eu posso fazer por ele. Então, esse é o princípio do Ikigai, é o princípio dessa razão do existir que faz com que as pessoas se conectem umas às outras e usem seu potencial para fazer o bem. Quando você faz o bem, tem uma alegria imensa dentro do nosso coração, porque aquilo realmente te dá uma alegria diferente, sabe? É uma alegria de você falar, puxa vida, que bom, é tão simples, estava ao meu alcance e eu fiz bem para essa pessoa. Isso de alguma forma volta para você com esse sentimento de razão de existir. Então descubra na sua vida o seu potencial, o que você sabe fazer, o que você ainda não sabe, mas você quer desenvolver, e coloque isso a serviço da sua comunidade. Você vai sentir um bem enorme no seu coração. Você vai aproveitar o seu tempo de uma forma que você vai se sentir útil, você vai se sentir participativo, pertencendo a um grupo de pessoas. E é muito importante esse sentimento de pertencimento, de você se sentir parte de alguma coisa, parte de um grupo, parte de uma sociedade, parte de um grupo que seja de amigos, um grupo que se alimente entre si. E aí você pode usar esse potencial para ajudar essas pessoas. Eu tenho certeza que quando você encontrar essa razão de existir, você vai acordar todos os dias assim, renascido com a alegria. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, né, Beth? Com mudança rápida, mudança constante. Como que você vê essa importância da gente, às vezes, desacelerar um pouquinho para poder valorizar mais o presente, não é? Como que você enxerga isso? Então, eu comecei falando sobre isso, que o tempo mais importante que nós vivemos é o agora. Esse aqui e agora é o tempo que realmente existe. O passado se foi, o futuro ainda não é. Então, o único tempo que lidamos realmente, concretamente, é o agora. E é nesse tempo de agora que nós temos que agir. Temos que nos preparar e agir. Pensar em quem queremos ser, que ser humano nós queremos ser. Nós podemos melhorar todos os dias, em todos os sentidos. Então, esse despertar, que é diferente de acordar, esse despertar de consciência é fundamental para que a gente faça do nosso aqui e agora um tempo pródigo, um tempo frutífero, um tempo que vá realizar coisas positivas e boas para todos. E esse tempo do agora é fundamental. A gente tem sim que ter uma consciência, por exemplo, da nossa respiração. Consciência que a nossa respiração é a nossa troca de dentro com o que está do lado de fora. Cada respiração de um ser humano significa um nascer e um morrer, não é? Então, assim, coisas acontecem no nosso organismo que modificam toda a gente numa simples
numa simples respiração. Então, se você parar e simplesmente observar a sua respiração, de alguma forma você vai se conectar com esse movimento cósmico do todo o planeta. O planeta também respira, as plantas respiram, os animais respiram. Então, você numa respiração pode adquirir essa capacidade de se conectar com tudo e todos. E este sentimento de fazer parte do todo é muito importante. Nós nos sentimos abraçados por essa imensa capacidade de existência que é a vida. E não é só a nossa vida, é a vida de todos. A vida de todos nos importa. Aquela coisa assim, não adianta ser feliz sozinho. Não, a felicidade do outro não importa. Perfeito, você mencionou muito bem sobre o poder do agora, e agora eu queria que você falasse sobre o poder da ancestralidade. Como que você enxerga essa força da ancestralidade das mulheres na construção de uma longevidade com mais sabedoria, Beth? As mulheres têm uma função tão linda diante da humanidade. As mulheres trazem para nós a importância da nossa cultura. É através das mulheres, da oralidade dessas mulheres, contando as histórias de cada um de nossos povos, das nossas culturas, é que nós entendemos quem somos. Porque a cultura é a identidade do povo. Através das mulheres é que nós conhecemos isso. Por que eu falo das mulheres? Porque elas estão mais diretamente ligadas no processo da educação das crianças. Então, nós acabamos conhecendo um pouco mais da nossa própria história, com as histórias das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós. Elas nos dão essa experiência de vida que vai chegando até nós através dessas histórias que são contadas por nossas mães e nossas avós. E, consequentemente, nós contaremos também aos nossos filhos, aos nossos netos, porque é um processo natural da vida. Mas essa responsabilidade de passar para o outro o conhecimento da sua identidade e da sua cultura é muito significativo, porque cada clã, cada grupo familiar tem as suas características e isso se manifesta de várias maneiras. Cultura não é só o texto lindo que eu aprendi com meu avô, minha avó. É também a comida que eu como, os hábitos que a gente tem. Isso tudo te forma como ser humano. É realmente a sua identidade. E isso vem historicamente através dessa ancestralidade feminina. Chega até nós através das histórias que nós recebemos de nossas mães, de nossas avós, de nossas bisavós. E nós temos que honrar e agradecer todo esse legado de sabedoria, de compreensão da vida através de cada uma dessas histórias. São histórias lindas. Que maravilhoso isso, Beth. Olha, eu ficaria aqui horas e horas te escutando. E agora a gente quer conversar um pouquinho com quem está assistindo a gente. Eu queria que você, então, desse um conselho para quem quer viver mais, melhor, com mais serenidade, ter mais longevidade, mesmo no meio de desafios que acabam acontecendo na vida, né? Então, eu acho que é isso. Viva o seu aqui e agora com o melhor de você mesmo. Aproveite tudo que você tem, tudo que você é, sabe? Use sua melhor roupa, use os pratos mais bonitos que você comprou, o copo lindo que você guardou para uma festa. A festa é hoje, é aqui e agora. E usufrua esse melhor. Agradeça por esse melhor, porque você está vivendo a sua intensidade de ser neste momento, no aqui e agora, que é onde realmente o tempo existe. Valorize a sua história, valorize seu passado, plante sementes para o futuro, ajude as novas gerações a compreender o sentido da vida e viva simplesmente. Solte quem você é, conheça quem você é e viva profundamente, porque a vida é linda, passa rápido. Nós temos que agradecer por essa oportunidade maravilhosa de crescimento e transformação. Tá vendo, pessoal? A vida é linda, passa rápido e quem disse foi ela, Beth Goulart. Beth, olha, foi uma honra aprender com você aqui hoje, viu? A sua trajetória, com certeza, né? Elas vão inspirar muitas pessoas de uma forma super carinhosa, né? Super sábia. Então, quero agradecer muito pelo conhecimento que você transmitiu para todos aqui hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu querido, por essa oportunidade. É mais uma oportunidade de comunicação, de chegar no coração das pessoas e dizer: viva, seja feliz, acorde e agradeça. Você está vivo aqui e agora. E receba meu amor. Muito bem. Olha, para quem nos acompanha,
Não se esqueça de acessar o portal Viva a Longevidade da Bradesco Seguros e conferir mais conteúdo sobre como viver com mais qualidade e mais propósito. Gente, até o próximo episódio.